Sejam celebridades, figuras históricas ou pessoas que se destacaram nas manchetes por uma variedade de razões, cada caso é igualmente fascinante e informativo, e o de hoje é talvez a história mais discutida da história. Sem ser religioso, seria justo dizer que a maioria da população mundial, nascida atual e antiga, conhecerá o nome de Jesus Cristo. Nascido por volta de 64 a.C. em Belém, a história de Jesus fascina estudiosos, instituições religiosas e crentes na fé desde sua morte em 30 depois de Cristo. O homem era um líder religioso, reverenciado no cristianismo, uma das principais religiões do mundo, e é considerado pela maioria dos cristãos como a encarnação de Deus. Sua vida, ensinamentos e milagres são o assunto do Novo Testamento na Bíblia e na Cristologia. A história de Jesus é contada em partes, focando principalmente em seu nascimento, vida adulta e morte por crucificação, um símbolo central no cristianismo, pois transmite a mensagem de que ele morreu para absolver a humanidade de seus pecados. Embora a história seja contada entre os frequentadores da igreja diariamente e seja celebrada em certos pontos do ano, como a Páscoa e o Natal, a história de Jesus Cristo é ao mesmo tempo angustiante e bela de várias maneiras. Neste episódio, exploraremos as últimas horas antes da condenação à morte, crucificação e eventual ressurreição de Jesus, buscando apresentar uma versão concisa dos eventos conforme ocorreram. Como alguém tão milagroso poderia ser enganado e traído por seu amigo mais íntimo? O que aconteceu no dia de sua morte? E qual efeito duradouro essa história tem na humanidade? Junte-se a nós enquanto tentamos recontar parte da maior história já contada aqui em The Last 24. Para abranger por completo o significado histórico e bíblico de Jesus, sua trajetória e ensinamentos, seriam necessários vários episódios. Seguindo a tendência deste canal, vamos avançar para o final e começar com um dos eventos mais reconhecidos, a Última Ceia. Algo que fascinou historiadores, artistas como Leonardo da Vinci e até teóricos da conspiração é a história da Última Ceia. A Última Ceia de Jesus com seus 12 apóstolos em Jerusalém antes de sua crucificação. O evento é mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento, e marca o início do fim da vida de Jesus. Durante a refeição, Jesus prevê que um de seus apóstolos o trairá e, embora não seja identificado por Jesus mesmo, e apesar dos protestos daqueles presentes em Mateus, capítulo 26, versículos 23 a 25, e João, capítulo 13, versículos 26 a 27, Judas é especificamente nomeado como a pessoa que o trairá. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus pega um pão e o parte em pedaços antes de oferecê-lo aos seus discípulos. Ele declara: "Este é o meu corpo que é dado por vocês." Depois, ele oferece a eles uma taça para beber, declarando que aquele cálice derramado por eles é a nova aliança em seu sangue. A formulação exata e as citações foram traduzidas e alteradas ao longo dos anos e em várias versões da Bíblia, mas o conceito da mensagem permanece o mesmo. O sacramento ou ordenança cristã da Eucaristia é baseado nos eventos que começaram com a Última Ceia. Embora o Evangelho de João não inclua o ritual do pão e do vinho, a maioria dos estudiosos acredita que o capítulo 6, versículos 22 a 59, o discurso do pão da vida, tinha um caráter eucarístico e ecoa as narrativas nos evangelhos sinóticos. Durante a Última Ceia, Jesus também afirma que Pedro negará todo o conhecimento dele um total de 3 vezes antes de um galo cantar na manhã seguinte. Esta previsão ocorre finalmente no dia da crucificação, para grande choque e consternação de Pedro, resultando nele se desmanchando em lágrimas.
A discussão é mencionada nos 4 evangelhos e atribuída especificamente durante a última ceia, em Lucas, João, Mateus e Marcos. A previsão é feita após a ceia, durante a qual Jesus anuncia aos seus seguidores que todos os seus discípulos o abandonarão eventualmente. Após a refeição, segundo o livro de João, Jesus lava os pés dos discípulos e nos capítulos 14 e 17 os prepara para a sua morte iminente através de um longo sermão. Na gíria moderna, alguém que está enganando, conspirando ou culpado de traição é frequentemente referido como um Judas, e com razão quando se lê a história de Jesus e a traição final por um dos seus discípulos mais leais. Depois da última ceia, Jesus e seus discípulos vão ao jardim do Getsemane, localizado em frente ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém Oriental. É aqui que Jesus encontra paz e consolo ao contemplar o que está à sua frente. Ele ora fervorosamente a Deus para ter força para enfrentar seu próximo julgamento. De vez em quando, ele verifica seus discípulos que caíram no sono e falham em vigiar. É então que uma multidão armada chega, que foi enviada pelos principais sacerdotes e anciãos, junto com Judas, que veio para traí-lo. O traidor havia informado a multidão que identificaria Jesus com um beijo. Isso ocorre em Mateus, capítulo 26, versículo 50, onde uma luta irrompe entre os dois lados e um discípulo sem nome usa uma espada para cortar a orelha de um homem na multidão. Jesus imediatamente põe um fim à defesa de seus homens por ele e aceita seu destino de bom grado, reiterando que tudo isso faz parte do plano de Deus e foi previsto anos antes de ele nascer. Os evangelhos divergem sobre os julgamentos de Jesus. Em Mateus 26, 57, Marcos 14, 53 e Lucas 22, 54, Jesus é conduzido à residência do sumo sacerdote Caifás, onde sofre escárnio e agressões físicas. Os sumos sacerdotes e escribas levam Jesus ao seu conselho. No entanto, em João capítulo 18, versículos 12 a 14, é afirmado que Jesus é primeiro levado a Anás, sogro de Caifás, e depois ao sumo sacerdote. Independentemente dos testemunhos variados, está escrito que ele é escoltado para o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Após ser interrogado por Pilatos, ele não consegue justificar motivos para punir Jesus e o envia ao rei Herodes Antipas, que era governante da Galiléia e Pérea na época. Jesus é questionado novamente por Herodes, que, assim como Pilatos, não encontra nenhuma falha nele. Herodes o devolve a Pilatos para mais interrogatórios e consideração pública. Jesus pouco fala durante seu martírio. Em Marcos 14,61, o sumo sacerdote questiona Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus responde: "Eu sou", e então prevê a vinda do Filho do Homem. Isso enfurece Cefas, que rasga sua túnica e acusa Jesus de blasfêmia. Pôncio Pilatos é encarregado de atribuir culpa e condenar Jesus por crimes específicos como subverter a nação, se opor ao pagamento de tributos, se autoproclamar rei e, principalmente, afirmar ser o Filho de Deus. Em João 18, versículo 36, Jesus afirma: "Meu reino não é deste mundo, mas não nega ser o rei dos judeus." Incapaz de entender ou compreender a magnitude da situação, Pilatos desfila Jesus diante das multidões reunidas e pede que observem a festa da Páscoa, na qual ele permitirá que um prisioneiro escolhido pela multidão seja libertado. A escolha deles é um homem chamado Barrabás, que Mateus se refere como um prisioneiro notório e que Marcos e Lucas descrevem como um dos inúmeros insurretos contra o poder romano ou Jesus. Após persuasão dos anciãos, a multidão decide libertar Barrabás e crucificar Jesus.
Pilatos diz à multidão que não encontra maldade em Jesus. Eles persistem cantando: "Crucifiquem-no!" Rendendo-se à presença da horda, Pilatos escreve um sinal, em hebraico, latim e grego, que diz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, que é anexado ao topo da cruz que está sendo preparada para Jesus. Ele é atormentado, cuspido e tem uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça antes de ser levado para a crucificação. A crucificação tem sido retratada diversas vezes em filmes e obras de arte. Muitos se lembrarão do controverso épico de 2004, A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, ou da pintura de 1951, Cristo de São João da Cruz, de Salvador Dalí. A crucificação de Jesus, retratada de várias formas, é a parte mais angustiante, brutal e comovente do Novo Testamento. Nela, Pilatos manda açoitar, espancar e zombar impiedosamente de Jesus enquanto ele arrasta a cruz rumo ao Calvário. A rota, tradicionalmente pensada como a tomada, é conhecida como a Via Dolorosa. Enquanto estava a caminho, é dito em Marcos, capítulo 15, versículo 21, que os guardas forçam um transeunte, Simão de Cirene, a ajudar a carregar a cruz de Jesus com ele. Eventualmente, eles chegam ao Gólgota, tirado do latim calva, cabeça ruim ou crânio. A colina em forma de crânio na antiga Jerusalém, onde os soldados pregaram Jesus na cruz e a ergueram para todos o verem. Ao lado de Jesus, 2 ladrões condenados também são crucificados. Em Mateus e Marcos, os 2 ladrões zombam de Jesus, enquanto também enfrentam a morte lenta. Em Lucas, a história é um pouco diferente, com um dos ladrões criticando Jesus, enquanto o outro o defende. Jesus diz ao último: "Hoje você estará comigo no paraíso." Os 4 evangelhos também mencionam um grupo de mulheres presente na crucificação. Muitos acreditam que elas são discípulas de Jesus. Porém, no livro de João, Jesus vê sua mãe, Maria, na multidão e pede aos seus seguidores que cuidem dela. Também está escrito que ele observa a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Historiadores e estudiosos discutiram sobre o tempo que Jesus ficou na cruz antes de morrer. O consenso geral era de que ele sofreu por cerca de 6 horas antes de falecer. Durante essas horas agonizantes, Jesus continuou a mostrar amor e misericórdia até mesmo para aqueles que o prejudicaram e o pregaram na cruz. Em Lucas 23, 24, ele suplica a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. E ainda assim, apesar de seus apelos ao Todo-Poderoso Criador por clemência para aqueles que o torturaram, zombaram e maltrataram, eles continuam a provocar Jesus, exigindo que, se ele é realmente o Filho de Deus, que se salve e desça da cruz imediatamente. Eles riem da miséria dele e jogam objetos enquanto o tempo passa. Finalmente, por volta das 3 da tarde, Jesus olha para os céus e grita: "Eloi, Eloi, lema sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Isso é retratado no livro de Marcos. Em Lucas 23, 46, ele diz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Em João 19:30, ele declara: "Está consumado." Jesus Cristo morre na cruz e é levado para o céu. Em João 19, 33, 34, os soldados romanos quebraram as pernas de 2 ladrões para acelerar suas mortes, mas não fizeram isso com Jesus, pois ele já estava morto. Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lâmina, de onde sangue e água jorram da ferida. A cortina do Santo Templo em Jerusalém se divide de cima a baixo, e a terra treme com rochas se partindo e túmulos se abrindo. Em ambos Marcos 15, versículo 39, e Mateus 27, versículo 54, o centurião que observa o espetáculo proclama: "Certamente este homem era o Filho de Deus", ao que a multidão e os guardas ficam chocados.
Quando tudo foi dito e feito, José de Arimateia recebe permissão de Pôncio Pilatos para remover o corpo de Jesus da cruz e, junto com Nicodemos, o envolve em um pano limpo e o enterra em um túmulo próximo. No dia seguinte, Pilatos ordena que os sacerdotes judeus selem a entrada do túmulo com uma grande pedra. Assim, foram os últimos dias e horas de Jesus Cristo, segundo os evangelhos. Porém, não era o fim, pois um novo milagre estava por vir. Embora não descrevam a manifestação física real da ressurreição de Jesus, todos os evangelhos completos retratam Maria Madalena visitando o túmulo na manhã de domingo, 3 dias após a morte e o sepultamento de Jesus, para descobrir que a pedra havia sido removida e o túmulo agora estava vazio. Dependendo do relato, anjos explicam que Jesus não está mais enterrado e ressuscitou dos mortos. Em Marcos e Mateus, o anjo instrui os presentes a dizerem aos discípulos para encontrar Jesus na Galileia. Mateus relata que os guardas romanos responsáveis por vigiar o túmulo contam aos sacerdotes de Jerusalém o ocorrido. Os sacerdotes subornaram eles para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus à noite. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular da fé cristã e foi prevista no Antigo Testamento e pelo próprio Cristo em suas discussões com seus discípulos no Novo Testamento. Após seu retorno, ele é visto em muitas provas infalíveis por uma variedade de pessoas e em vários locais ao longo de 40 dias, e demonstra que ele limpou a culpa de nosso passado e garante à humanidade de sua salvação. Nesse sentido, é melhor encerrarmos este episódio de As Últimas 24. No mundo de hoje, a religião é retratada nas notícias e círculos sociais de várias maneiras, algumas boas, outras ruins. De fato, a religião tem sido a causa e o assunto de inúmeras guerras, assassinatos e protestos ao longo dos anos, sem sinais de término. No entanto, não é necessário ser religioso ou ter uma fé profundamente enraizada em Jesus Cristo para entender sua mensagem, que é de amor, graça e uma oferta gratuita de vida eterna. Entender Cristo pode ser desafiador em um mundo onde as pessoas, independentemente da religião, têm mais em comum do que imaginam, mas optam por se segregar e distorcer os ensinamentos de suas crenças antigas. Jesus Cristo não é exclusivo do cristianismo. De fato, ele é mencionado em outras religiões como o sikhismo e o islã. Porém, é considerado um profeta, não o verdadeiro Filho de Deus. As últimas 24 horas da vida de Jesus são traumáticas, mas libertadoras, tristes, porém apaixonadas e definitivamente dignas de consideração por diversos motivos. Esperamos que tenham gostado do episódio. Cuidem-se e até a próxima!